Amados, mais um dia para buscarmos conhecer esse Deus e recebermos a graça dele através da salvação em Cristo Jesus, para vivermos a vontade dele, que é perfeita, boa e agradável. Lá em Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos 12 e 13, ele diz o seguinte: Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continuem trabalhando com respeito, ou em outras traduções, com tremor e temor a Deus para completar a salvação de vocês. Uau! A salvação precisa ser trabalhada. Ela ainda não está completa até o dia perfeito, que é o dia que vamos ser chamados desta terra. Versículo 13. Pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Em outras traduções, Deus trabalha em nós o querer e o realizar. Sabe, amados, essa palavra aqui é muito séria. É Deus que trabalha em nós o querer e o realizar. Imagina, a maneira que eu acho que eu vou alcançar a minha salvação não é a maneira que Deus vai operar em mim. Eu não sou capaz, sabe? Eu tenho que me render, eu tenho que sair do controle e deixar que Deus o faça. Você já tentou? E já se frustrou? E vai pra lá e vem pra cá, eu não vou falar mais, e fecha a boca, e não fica bem porque fechou a boca. Ou eu não vou pensar em alguma coisa, e aí fica no vazio, e acaba entrando outras coisas piores ainda. Então, amados, é no modelo de Deus. E o modelo está na palavra dele. Que nós nos concentremos em, primeiramente, com a atitude de entregar a Deus, sair do controle e, posteriormente, ler a palavra, orar, adorar, louvar e deixar que ele trabalhe em nós. Nós temos a tendência, à independência, e Deus nos convoca, nos convida para o contrário. Ele nos convida, ele nos convoca à submissão. Nós temos uma mente muito, muito ativa. Eu que o diga, onde que essa mente é capaz de me levar, sabe? E a mente, ela age não só com resíduos, mas com uma proporção muito grande de sentimentos instalados dentro de nós. Ah, como é isso? Está falando uma coisa meio complicada. Pode, e é complicado sim, mas ao mesmo tempo pode ser simples, porque o Espírito Santo nos capacita a entendermos isso. Você guarda memórias, eu guardo memórias de experiências, traumáticas ou não, porque nós temos também experiências felizes, alegres. E eu começo a agir com base nisso aí, mesmo que eu não tenha consciência imediata daquilo. Sim, essa consciência, ela virá, pode vir depois. E às vezes eu nem se eu não pedir a Deus, se eu não me concentrar nisso através da oração, do esforço, de orar, de buscar, eu nem vou entender. Você já agiu assim e fala, poxa, por que eu falei isso? Por que eu fiz isso? Nem eu sei. Nossa. Às vezes você olha para alguém, ai, não gosto daquela pessoa. Você vai na igreja, ai, não gostei do culto, não gostei da pregação, não gostei disso, não gostei daquilo, sabe? E você nem sabe exatamente os pormenores, por que você não está gostando, por que não está entrando bem, sabe? Isso aí tá lá dentro. São coisas em nós, resistências que nós desenvolvemos, muitas vezes por uma questão até de sobrevivência, de não morrer, de suportar. Isso lá atrás, sabe? E aí, no momento presente, nós estamos com fortalezas de mente, sabe? Pensamentos rígidos, congelados por experiências que vivemos e por saídas que nós buscamos para sobreviver àquela dor, quando ainda não éramos de Cristo, ou até mesmo no processo de crescermos espiritualmente. Acontece, irmãos. Como eu disse para vocês no começo, eu que o digo. O tanto quanto a minha mente me levou a certezas, sabe? Mas guiadas pelos meus sentimentos de fuga, de querer alegria. Eu pegava a própria palavra de Deus e torcia para que eu tivesse atitudes que eu entendia, que eu acreditava que me levariam até obedecer a Deus. Não era com más intenções, não, era com boas intenções.
eu era usada, eu era tipo heroína, sabe? Eu ia fazer determinadas coisas porque eu temia, eu não queria desobedecer a Deus. Mas, quando aquilo que eu ia fazer também, mesmo querendo obedecer, mas se tornava desconfortável, doía um pouquinho, o que eu fazia? Eu distorcia a palavra para eu fazer do jeito que eu lá no fundo acreditava que teria que ser. Eu mesma me auto-sabotava. Olha, e quando a gente faz isso, a gente, como diz aí, né, a gíria, a gente paga uns micos. E Deus é tão bom, tão maravilhoso, que esses micos, né, que eu tive que pagar, vamos dizer, que ele já pagou, ele já levou na cruz tudo. Ele permitiu que caísse em mãos de pessoas íntegras, misericordiosas, porque senão seria um vexame, não é verdade? E às vezes Deus permite que aconteçam determinadas coisas, ele não nos livra, porque eu, Marisa, eu, pastora Marisa, eu só aprendi daquela maneira. Então eu levei muitos anos vivendo muitas coisas, sabe? Talvez por medo, talvez por um senso de justiça pessoal. Eu tinha um senso de justiça muito rígido, sabe? Ao passo que Deus não é assim. Ele já foi para a cruz, ele já levou os meus pecados, ele entregou a última gota de sangue, e com essa gota de sangue ele entregou todo o oxigênio que ele poderia ter para ele ser mantido vivo, segundo, né, a natureza do nosso corpo. E por que eu vou achar que eu tenho condições? Só que na nossa vivência, até onde você chegou para conhecer a Cristo e realmente conhecer de verdade, porque às vezes nós conhecemos, eu digo isso tudo por mim, amados. Eu tive um conhecimento de Deus, de Cristo, que ele foi processual, ele foi evoluindo. Porque eu estava muito apegada a vivências, a histórias, a dores, sabe? E aí foi complicado. E eu acredito que para muita gente seja. Porque essa nossa tendência, a tendência do ser humano de querer estar no controle das coisas, querer estar no comando, essa dificuldade de se entregar a Deus, é natural em todo mundo, sabe? Essa coisa de soltar e, não, Deus me ama. De acreditar que Deus nos ama, um grande problema, sabe? Acreditar na paternidade, no cuidado dele sobre as nossas vidas. Por quê? Naquilo que nós vemos, que é contrário à fé. Nós fomos decepcionados, muitos de nós fomos frustrados, fomos feridos e, consequentemente, desenvolvemos mecanismos de defesas para que não doesse. Porque é da carne não querer a dor, não querer o desconforto. E aí, quem decide tudo isso pela carne, né, que está aqui, essa carne está aí, é aqui, ó. Como diz uma pregadora, né, até um livro, Campo de Batalha da Mente. E essa batalha, ela não tira tréguas. Ainda dormindo, nós sonhamos. É hora que a lixeira, né, joga o lixo para fora. E os nossos sonhos revelam, sim. Revelam os nossos conflitos, revelam aquilo onde nós estamos agarrados ainda, sabe? Também podem ser sonhos proféticos. Deus nos revelando, nos falando, porque ele fala através de sonhos, né? Percepções, intuições. Outras pessoas vêm nos dizer alguma coisa. Mas o que eu quero deixar para vocês aqui, né? Como Paulo falou lá para os Filipenses, para nós continuarmos com temor e temor, sabe? Obedecer, né, a palavra de Deus, continuar trabalhando com respeito, com temor e tremor a nossa salvação. E lembrando que Deus é que nos dá o desejo, sabe? E discernir qual o desejo de Deus e qual o nosso desejo, só orando. Só buscando, só lendo a palavra, para que a nossa mente verdadeiramente seja moldada com os padrões celestiais que estão aqui no nosso manual de vida, a Bíblia. É muito fácil, amado, nós nos auto-sabotarmos, nós nos auto-enganarmos, mas sempre porque nós queremos o que é mais fácil. Atrás dos nossos motivos, dos meus motivos. Vi uma fila de outras justificativas. Nossa! E a gente
nem quer. Eu nem queria analisar um por um. Eu estava tão apressada em obter sucesso, em obter aprovação, em obter vitória sobre as minhas derrotas, para que o outro visse que eu era vitoriosa. Porque eu fui machucada, eu fui desacreditada, eu fui ferida, eu fui um monte de coisas. E, na verdade, isso tudo ainda estava lá, né? Mal cicatrizado. Então, isso tudo me fazia ter padrões de comportamentos que eu não conseguia perceber, sabe? Que eu estava me auto-sabotando, que eu estava no controle, que eu não queria me render. E mais incrível ainda, eu me achava corajosa, me achava ousada, eu me achava intrépida, nossa, e dizia que isso aí era não obedecer a Deus. E eu ia para a ação. A minha natureza era agir, agir, agir. Então, agradeço a Deus pela paciência que Ele teve comigo. Estou no processo, sabe? E até o último suspirar, respirar. Eu vou ter que viver isso aqui, né? Olha, eu vou ter que trabalhar com a ajuda dele. Só. Porque na minha força, eu não tenho condição. Com temor e tremor, sempre desconfiando de mim mesma. Porque eu estou pisando aqui, eu ainda estou num corpo carnal, que é uma batalha muito grande, né? Entre o Espírito de Deus habitando em mim e essa carne, essa alma. Que tem vontades, que tem memórias. Sabe? Lá em Jeremias 17:9 ele fala: o coração humano enganoso é. Quem poderá conhecê-lo? Só Deus. Coração que é a alma. Essa parte aqui da existência dessa dimensão, quando chegar o dia perfeito, né? Não terá mais chance. Mas, enquanto nós estamos aqui, amados, vamos ser trabalhados. Vamos nos trabalhar. Pedir sempre misericórdia de Deus. Sabe? Uma coisa que me ajudou muito, isso é puramente verdade. Eu sempre quis fazer a vontade de Deus. Ele que colocou isso em mim. Isso não é mérito meu, não. Ele colocou esse desejo no meu coração. Então, quando eu olho para trás, eu falo assim, bom, eu sempre estava querendo, né? Mesmo equivocada, mesmo, sabe, me auto-sabotando, ele conhecia. Aí eu olhei para Davi, me ajudou muito. Falei, meu Deus, quanta coisa que Davi fez. E ainda assim, ele não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. Então, a Marisa é a filha segundo o coração de Deus. Eu não vou escapar das consequências das minhas atitudes. Eu vou colher os frutos, até que eu acabe a colheita. Mas eu já estou fazendo novas semeaduras e terei novas colheitas em nome de Jesus, boas. E que assim seja para você, amado. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe no dia de hoje, que Ele te conceda tudo aquilo. Sabe que é a graça dele, que vai englobar tudo. Engloba a misericórdia, engloba perdão, engloba a presença dele atuante em nós para vencermos a nós mesmos, para ganharmos ele, para estarmos nele. Essa é a minha oração para você. E antes de você desligar aí, vá lá, curta, compartilhe. Talvez tenha um monte de gente por aí com essa mesma mente. Né? Mas nós precisamos ter a mente de Cristo. Todos nós batalhando para termos a mente de Cristo. Para isso que ele foi até a cruz. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, faça resplandecer sobre cada um de nós o rosto dele. Nos dê a paz a qual nós necessitamos para alcançarmos a estatura que ele tem proposta para cada um de nós. Filhos amados, sonhados, queridos por Deus. Amém? Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.